Olá, como estão? Eu sou professora Edna Monteiro, sou professora da Uniswan e supervisora de estágios em psicologia comunitária, psicologia jurídica e psicologia clínica em psicanálise. E vou responder umas perguntas de alguns alunos da turma da professora Rita Valchan sobre psicologia comunitária. Agradeço o convite. É sempre importante falar da psicologia comunitária, é sempre importante compartilhar e construir conhecimento sobre essa área que faz parte do percurso da psicologia cada vez mais. Então, a primeira pergunta é sobre o tempo de atuação em psicologia comunitária. Na atuação direta, eu tive alguns trabalhos. Há 18 anos atrás foi a minha primeira experiência no abrigo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Depois atuei num outro equipamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, que era um centro social também com atividades com adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Atuei também numa ONG, numa organização não governamental do movimento negro, com políticas públicas voltadas para a população negra durante alguns anos, e numa organização não governamental voltada para crianças, atividades de promoção de saúde e para crianças e adolescentes, saúde e promoção social. Então, a atuação direta foram nesses locais e na questão direta com políticas de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais eu sou militante já há bastante tempo. Então, é um tempo longo, é isso. A outra pergunta é a seguinte: quando é citado psicologia comunitária, muita gente idealiza as comunidades, favelas. Qual outro espaço que a psicologia comunitária alcança? A psicologia comunitária pode estar em qualquer espaço onde a gente consiga atuar com um grupo que tenha identificação, que tenha algo que os une, algo que seja uma unidade de interesse daquelas pessoas. A gente já teve, por exemplo, na Uniswan, um grupo de trabalho numa fundação onde a gente atuava com um grupo de mulheres que iam naquela fundação para fazer cursos, para diversas atividades. Também iam para fazer uma roda de conversa sobre as questões que elas traziam, mas o que as unia ali, o que havia em comum eram mulheres. A gente também teve um grupo muito interessante de pessoas que estavam cursando a educação para jovens e adultos. Então, eram adultos analfabetos fazendo o EJA. E a gente teve um grupo também de roda de conversa com essas pessoas. E embora seja o norte, as pessoas entrem naquele grupo por terem uma identificação com essa questão comunitária, o que surge no grupo são as percepções individuais de cada um sobre estar naquele lugar e o que o coletivo daquele trabalho, o que aquele grupo pode construir é que vai acontecendo, vai sendo tecido, né? Esse fio vai sendo tecido e as pessoas vão construindo ali, então, uma relação comunitária e de pertencimento, de identificação, de promoção, de protagonismo do seu conhecimento. Se puder resumir, o que seria a psicologia comunitária? Eu já falei um pouco, né? A psicologia comunitária, ela busca compreender e promover intervenções nas situações psicossociais de determinados grupos no território, num determinado território. Então, a busca é para que esse profissional, o psicólogo comunitário, ele possa colaborar com aquelas pessoas no entendimento da situação que estão passando, na construção de uma consciência crítica e na construção das redes, na construção da rede que eles fazem a partir desses encontros, desse conhecimento mútuo, né? Dessa identificação de algo em comum. A outra pergunta é: qual a relação entre psicologia social e psicologia comunitária? Então, a psicologia social, ela busca conhecer
as questões subjetivas de todos os fenômenos sociais. A psicologia comunitária também, sendo que a psicologia comunitária, ela sai de um campo amplo da sociedade e ela se debruça nos territórios. Ela vai em busca dos pequenos grupos, daquilo que aquele território, aquele pequeno grupo precisa discutir, deseja discutir, e ali a psicologia comunitária se coloca como uma ponte para proporcionar que essas pessoas atravessem para um outro lugar, que as pessoas construam uma percepção da sua identidade, de grupo, de comunidade, a partir desses encontros, dessas rodas de conversas, e a psicologia comunitária é um mediador desses encontros. Qual a missão do psicólogo comunitário? A missão é ser esse mediador. E realmente é algo que precisa ser falado. Qual é a missão do psicólogo comunitário? Não é uma coisa simples, porque para a gente ser psicólogo comunitário, para a gente atuar em psicologia comunitária, a gente precisa se despir dessa arrogância acadêmica, de uma fantasia, de uma ilusão de ser dono de um grande conhecimento sobre tudo. Especialmente na nossa área, a gente corre muito risco de ter essa ilusão, de ter essa fantasia. Quando a gente se aproxima de uma comunidade, a gente precisa entender que a gente não sabe nada do que aquela comunidade precisa. A gente não tem absolutamente nenhuma ideia do que é importante para aquelas pessoas, o que elas necessitam discutir. A gente precisa se aproximar com a perspectiva de oferecer a nossa escuta e aí com aquela comunidade poder construir um percurso dentro do que ela necessita. No meu primeiro dia de trabalho na Uniswan, há 3 anos atrás, eu fui procurar a professora Rita num auditório, estava acontecendo um evento, enfim, e eu cheguei na hora exata em que uma moça dizia, era aluna na época, se formando, se eu não me engano, e ela dizia o seguinte, que uma colega dela tinha dito a ela que tinha muita vontade de fazer um trabalho com mulheres na Maré, para ajudar na questão da autoestima dessas mulheres. E ela tinha perguntado então para a colega dela, e o que você sabe da autoestima das mulheres da Maré? Quem te disse que as mulheres da Maré precisam de alguém para ajudar na autoestima? Quem disse que elas têm baixa autoestima? Isso ficou muito marcado para mim, porque é isso. O que eu sei do outro? Então, quando a gente vai fazer um trabalho numa comunidade, a psicologia comunitária se coloca como aquele que está no lugar do não saber. Eu posso oferecer uma atividade, fazer uma roda de conversa com um tema de amplo interesse social e ali escutar as pessoas, e ali entender o que aquelas pessoas desejam, o que elas precisam, o que elas vão trazer para esse encontro que pode me trazer, me mostrar a utilidade do meu saber. Então, se eu faço esse encontro e aquele grupo, sei lá, de adolescentes de uma determinada localidade, de uma escola, que a diretora me pede, por exemplo, fazer um grupo com os adolescentes que estão com uma questão do ponto de vista da direção. A gente senta com esses adolescentes, a gente propõe uma roda de conversa sobre um tema amplo e ali a gente vai entender o que eles querem discutir. Então, nessa roda de conversa, eles podem trazer questões, por exemplo, sobre a questão da violência na comunidade que moram, eles podem trazer a discussão sobre a insegurança quanto ao mercado de trabalho, sobre o futuro, e ali, a partir disso, no próximo encontro, a gente vai levar um material para discutir isso. Aquele ponto que mais se sobressai, que a gente sente que mais toca as pessoas na discussão, é o ponto onde a gente vai se debruçar para começar os nossos estudos sobre o que a gente pode oferecer para aquela comunidade. Então vejam que é necessário a gente sair desse lugar de dono de um conhecimento acadêmico que supre, que poderá suprir as necessidades daquela comunidade, seja aquele grupo qual for, não precisa ser na favela, mas a gente precisa ocupar um outro lugar. Um outro exemplo interessante foi uma estagiária de uma pós-graduação, uma aluna de pós-graduação, que disse que na empresa dela, a direção imediata percebeu que várias mulheres estavam grávidas num determinado período, então quis fazer um trabalho para colaborar com essas mulheres e contratou uma enfermeira para que ela fosse
uma vez por semana, ter um período de, sei lá, de 1 hora com aquelas mulheres grávidas. Como a empresa viu isso como um presente para aquelas mulheres. E as mulheres iam para esse momento com essa enfermeira com muita insatisfação, até que alguém comentou, alguém soube, não sei como, que na verdade elas ficavam muito irritadas, porque aquelas mulheres grávidas, todas daquela sessão, já tinham filhos, e o que a enfermeira levava para discutir com elas era como dar banho, como cuidar do bebê nos primeiros dias. E elas já sabiam isso. O que elas queriam discutir eram outras coisas. Elas estavam preocupadas em como voltar ao trabalho depois da licença maternidade, como deixar o bebê, cadê a creche, medo da demissão depois do período de retorno. Então, o que elas queriam conversar, discutir, fazer a rede de apoio, eram outras questões. Mas ninguém perguntou. Ninguém perguntou para elas o que elas queriam, o que elas precisavam. Então, para a gente atuar em psicologia comunitária, a gente precisa, sim, ter essa disponibilidade interna de se colocar nesse lugar de não saber e de conhecer o outro a partir da potência dele. Porque não importa quem é aquele grupo, não importa que território é aquele, ele é potente, ele tem conhecimento, ele tem expertise, ele está vivendo ali, ele sabe que lugar é aquele, ele sabe como ele está dando jeito de viver aquela situação. O que a gente vai colaborar bastante é construindo junto essas intervenções de que aquele sujeito pode, com aquele grupo dele, com aquela comunidade, conseguir outras questões, conseguir outros lugares, alcançar outros benefícios, outras possibilidades dentro daquilo que ele está vivendo. A outra pergunta é: a psicologia comunitária tem o apoio do governo? Aqui é muito importante a gente falar sobre isso. Porque uma coisa é governo, outra coisa é política pública, outra coisa é Estado. O governo, ele passa, mas o Estado, que é algo maior que um governo, ele tem as políticas públicas que vão sendo implantadas muito, muito em função da movimentação da sociedade, das cobranças sociais. Então, as políticas públicas do Estado, elas são fundamentais para diminuir as desigualdades sociais e também as desigualdades diversas, como a desigualdade de gênero, a desigualdade entre pretos, pardos e brancos. A gente tem que falar disso. Então a gente precisa contar que as políticas públicas existam para que a gente alcance outros lugares com menor desigualdade, que a gente vá lidando com isso dessa maneira, né? Procurando reverter essa situação tão dramática que o Brasil vive até hoje de desigualdade em diversos aspectos. Então, na questão em que o apoio do governo vem, é no sentido de que as políticas públicas sejam estabelecidas. A gente pode citar várias políticas públicas. A Lei Maria da Penha é uma política pública, ela é instalada como lei e seguidamente vem as políticas públicas para que essa lei exista e seja eficiente e as mulheres se beneficiem. Em função disso, vejam como as coisas caminham na sociedade de uma maneira, de um fluxo que muitas vezes não é previsto. Em função disso, de haver a Lei Maria da Penha, de haver políticas públicas de garantia de direitos da mulher, hoje temos conhecimento de vários grupos de homens discutindo masculinidade. Alguns chamam de masculinidade tóxica. E isso é fruto das políticas públicas. Então, os homens, por exemplo, que são agressores, que vivem as suas relações familiares e conjugais de maneira violenta, nem sempre são homens que desejam manter para a vida toda esse comportamento. Muitas vezes isso é aprendido e é tão interiorizado que o sujeito não para pensar. Mas quando há um interdito legal, ele pode pensar. Então, muitos homens se sentem até afetados, não são violentos, mas se sentem afetados por tanta violência contra a mulher. E aí criam os grupos de masculinidade, para discutir masculinidade. Vejam, isso é psicologia comunitária. Esse psicólogo que atua num grupo como esse, é o psicólogo que está fazendo isso, embora ele não saiba que ele está fazendo psicologia comunitária muitas vezes. Então, o apoio do Estado é muito importante. O apoio do Estado, das políticas públicas é muito importante.
Poderíamos falar de diversas políticas públicas, o direito de transexuais em usar o nome social, por exemplo. É preciso que seja discutido, é preciso que seja pensado nos direitos de cada cidadão. E aí a gente fica numa posição muito confortável, porque a psicologia, o nosso código de ética, ele preconiza que trabalhemos contra as desigualdades e contra as discriminações, que trabalhemos em prol dos direitos humanos. Então isso é muito reconfortante, saber que podemos e devemos seguir essa linha de trabalho se queremos ser psicólogos. A última pergunta é: como é feita a consulta com o psicólogo comunitário? Bom, a psicologia comunitária, ela não faz consultas individuais, ela não faz uma sessão individual, ela não é uma psicologia da área clínica, embora seja terapêutico qualquer trabalho da psicologia. Mas a gente faz o diagnóstico da situação daquele grupo comunitário. Então, se eu tenho desejo, eu vejo que no condomínio que eu moro, eu tenho muitas grávidas que estão já barrigudinhas, que estão ali trabalhando, eu observo, estou daqui de longe observando, ou alguém me solicita: Edna, tem várias grávidas, estão muito insatisfeitas aqui com a questão do medo da pandemia, como é que vai ser isso, vão ter bebê no meio de uma pandemia, de uma doença tão grave quanto o Covid-19. Eu posso propor fazer um grupo com essas gestantes, mas eu não preciso pensar que eu vou falar individualmente com cada uma e fazer uma consulta individual. Eu posso propor direto uma roda de conversa para escutar essas mulheres. Propor um tema dentro dessa abordagem da gestação, criar uma situação de discussão e escutar. Então, eu não preciso fazer um atendimento individual. A gente identifica muitas vezes no grupo a necessidade das pessoas de atendimentos individuais, clínicos, de serem atendidas por um psicoterapeuta, e aí a gente faz um encaminhamento. Mas, fundamentalmente, o nosso trabalho é de identificar no grupo que a gente está atuando, onde a gente deseja atuar, qual é a necessidade desse grupo do nosso trabalho. Existe algo para a gente fazer ali? Vocês querem ver um exemplo? O grupo dos Alcoólicos Anônimos, criado na década de 30, se eu não me engano, né, no século passado, é um grupo que deu origem a diversos outros grupos com a mesma abordagem dos 12 passos e tudo mais. É um grupo muito interessante, é um grupo comunitário, e todos os grupos que seguem o modelo do A são grupos dentro dessa mesma perspectiva. Grupos comunitários que não se utilizam do saber da psicologia ou não se utilizam do trabalho de um psicólogo. Eles gerem o trabalho deles. Ali a gente não tem entrada, por exemplo. Eles não atuam com psicólogos no trabalho deles. Eles podem até receber um psicólogo para fazer uma palestra, falar sobre algum tema de interesse deles. Eu sei que alguns grupos até solicitam. Existe sim, é possível. Mas o trabalho deles no Alcoólicos Anônimos não é um trabalho para o psicólogo, não é um trabalho que nos solicite. Se a gente chegar lá e oferecer nosso serviço, eles vão dizer muito obrigado. Se você quiser vir fazer uma palestra, falar de algum tema de saúde mental, a gente aceita, mas as nossas reuniões secretas você não vai entrar. É isso. Nem todo lugar a gente tem entrada, mas isso fica claro quando a gente consegue reconhecer a limitação do nosso trabalho e a expertise que a gente tem, a possibilidade que a gente tem em colaborar, em oferecer a nossa prática, a nossa teoria, o nosso conhecimento, a nossa escuta sobre as questões mais subjetivas dos sujeitos. Então, a gente tem também como oferecer isso. Espero que eu tenha respondido as perguntas, espero que eu tenha contribuído. É sempre bom falar, né, de psicologia comunitária, fico feliz. E a última questão que as alunas colocam é se eu autorizo a exibição do vídeo. Sim, autorizo para fins acadêmicos. E boa sorte para vocês, bons estudos. E que todos fiquem com saúde, se mantenham com saúde até o final desse momento tão difícil que estamos todos passando na humanidade. E retornemos assim que for possível, em segurança,
para as aulas presenciais. Por enquanto, vamos usufruindo do que podemos, do que conseguimos, desse encontro virtual maravilhoso, que se revela também com a possibilidade de ter afeto, o que é muito bom. Então, um abraço para todas e todos e tudo de bom.